Boa tarde. Rodoviários ameaçam iniciar greve geral a partir de amanhã. Ocupação irregular das calçadas de São Luís dificulta a circulação de pedestres. Confira a melhor maneira de investir o seu dinheiro. Hospital Geral realiza mutirão de cirurgias de vesícula. O Repórter Maranhão está começando agora. A população de São Luís pode enfrentar outra paralisação do transporte público. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a categoria deve iniciar amanhã uma greve geral das linhas de ônibus, caso os acréscimos nos salários de motoristas, cobradores e fiscais não sejam depositados até às 4 horas da tarde de hoje. Desde junho deste ano, os trabalhadores recebem um reajuste de cerca de 11%, valor acertado em negociação salarial para 2013. Mas, segundo a categoria, o pagamento do mês de agosto foi realizado sem o acréscimo. Vamos falar com o repórter Tiago Bastos, que tem mais informações sobre a greve. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Para falar sobre esse praticamente já confirmado movimento de greve dos rodoviários, ao meu lado eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Maranhão, Dorival Silva. Presidente, já foram várias reivindicações de vocês, dentre elas a questão da violência sofrida pelos trabalhadores que, enfim, trabalham, atuam no transporte coletivo. Vocês já tiveram algum tipo de retorno, por exemplo, por parte da Secretaria de Segurança Pública no que diz respeito à questão dos assaltos? Ou até o momento nada? Boa tarde. Boa tarde. Até o momento não houve nenhum retorno. A última reunião que tivemos, a convite do coronel, né, no comando geral, ficou ser feito algumas ações, não houve nenhum retorno, as ações que foram feitas muito pouco nesse sentido, e o trabalhador que está sofrendo aí as mazelas desse sistema, não só a falta de segurança, como também agora, né, mais uma vez, essa questão do não cumprimento da lei de pagamento dos salários, onde nós temos uma lei, nós temos um acordo assinado na Procuradoria, ou melhor, do Ministério Público do Trabalho, que foi assinado em maio pelos patrões, pelo o Procurador do Trabalho e o sindicato, e agora simplesmente os empresários resolveram não pagar com reajuste nosso salário, alegando o descumprimento de um acordo com a Prefeitura com os empresários. Nós não temos nada a ver com esse acordo, mas temos os nossos direitos garantidos, assinado, então nós queremos que seja cumprida a lei. Se esse pagamento não for feito até hoje, amanhã a cidade amanhece sem ônibus, é isso? Sim, é essa a decisão da categoria. Você está vendo o movimento no sindicato, onde a categoria está reunida, e já decidiu em assembleia por conta disso. Nós só temos que acatar a decisão da categoria. Só para deixar claro, vocês deixaram de receber esse repasse a partir de quando? A partir agora do mês de agosto, né? Esse vencimento em setembro, que é referente ao mês de agosto. Muito obrigado, presidente, pelas suas informações. Uma boa tarde ao senhor. Eu volto com você, Edmilson. Obrigado, Tiago. E outro problema de mobilidade urbana enfrentado pela população de São Luís é a ocupação das calçadas de forma irregular. São vendedores ambulantes, feirantes e até veículos que dificultam a circulação dos pedestres. No centro da cidade, bancas ocupando uma área que deveria servir apenas para a travessia de pedestres. A maioria dos ambulantes, como são conhecidos os donos das bancas, comercializa lanches e produtos importados. Os vendedores, até o momento, não foram cadastrados ou mesmo pagam algum tipo de tributo pela permanência no local. Em outros trechos da cidade, não é difícil encontrar irregularidades. Veículos estacionados em calçadas sem qualquer autorização. Acredite, aqui, no meio de carros e pedestres, funciona uma feira. São bancas próximas umas das outras, o que dificulta a passagem dos pedestres. Acho que é uma coisa que poderia tirar daqui também para deixar passagem para os pedestres passarem. Já os vendedores afirmam que não têm para onde ir. Com certeza, pensa assim um lugar mais digno, mais elevado, a gente trabalhava. Né? Porque aqui é bom, na verdade é bom, mas é muito complicado. Alguns desses espaços já estão sendo monitorados pelo município. Existem vários pontos críticos que nós estamos mapeando e cadastrando as ambulâncias para poder agir de forma, até o fim do ano, de disciplinamento e contenção. Diminuir a ocupação e disciplinar de forma a permitir
ao comerciante exercer sua atividade, sustentar sua família e a população circular e vir nos espaços. Ainda segundo o superintendente, quem ocupa espaço público de forma indevida está sujeito a punições. Primeiramente, a gente notifica o cidadão a se regularizar junto à secretaria. Quando ele busca a secretaria a fim de se regularizar, ele tem conhecimento da legislação urbana e é orientado a desocupar ou nós iremos disciplinar o uso do solo. Quando existe espaço útil, a gente disciplina a ocupação e favorece a atividade comercial, porque nós entendemos que existe o caráter social dessa atividade na cidade. O crescimento do turismo e a realização de grandes eventos no Brasil sugerem o desenvolvimento econômico, mas também contribuem para o aumento da exploração sexual contra crianças e adolescentes. O Instituto Aliança, com apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, está capacitando profissionais das áreas de assistência social, saúde, educação e conselheiros tutelares. Como nós temos uma grande experiência na metodologia de enfrentamento à violência sexual, inclusive uma metodologia que recebeu prêmio, ano passado, nós queremos divulgar essa metodologia e, junto com os atores locais, construir um plano de ação para o enfrentamento da violência sexual, principalmente no contexto de mega eventos e de grandes obras. E junto com elas, a chegada de pessoas estranhas à comunidade, o que pode alimentar uma rede de exploração sexual, principalmente de adolescentes. Por conta da vulnerabilidade, por conta da pobreza, os exploradores eles trocam sexo por celular, por roupa. E assim vai. Um levantamento realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, divulgada no ano passado, mostrou que o Maranhão é o terceiro estado do Nordeste onde houve um maior aumento de denúncias sobre exploração sexual, que, diferente do abuso sexual, ainda necessita de gestores capacitados para o seu enfrentamento. Atender uma criança ou adolescente que é vítima da exploração sexual difere um pouco de atender uma que é vítima de abuso sexual, Requer uma intervenção também diferenciada. Tem a ver com inclusão econômica, de condições dessa família de cuidar dos seus filhos, de suas filhas, enfim. E veja no próximo bloco, você sabe qual a melhor maneira de investir seu dinheiro? Confira as dicas para fazer seu capital render. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Avenida Kennedy. Agora são 12 horas e 36 minutos. Em 2011, eu criei o Favela Orgânica dentro da minha casa por R$140, com 6 mães de família da própria comunidade. Vamos comer um risoto de casca de abóbora? O objetivo do projeto é mostrar para as pessoas que elas têm que saber aproveitar bem melhor os alimentos, que eles comecem a valorizar o que eles têm. Não é ter uma casca que é lixo, pelo contrário, para mim é o mais nobre do alimento. Eu acho que orgânico é para todos e Favela Orgânica trabalha com o ciclo do alimento, ensinando as pessoas fazendo compostagem caseira. Eu tenho a minha própria hortinha dentro da minha casa, como também estou fazendo sem horta dentro da comunidade para aí começar um incentivo que geral começa a plantar. Eu sou Regina Tchelle e não desperdiço nenhum alimento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, começou a coleta de amostras para os exames da Pesquisa Nacional de Saúde, encomendada pelo Ministério da Saúde. O objetivo da pesquisa é traçar um perfil da população brasileira em relação à incidência de doenças crônicas, aos estilos de vida e ao acesso ao atendimento médico. Cerca de 80 mil domicílios serão visitados em todo o Brasil. Fazer o dinheiro render é geralmente uma meta difícil.
Há sempre dúvidas sobre a melhor forma de investimento. Poupança, ações, títulos públicos e tantas outras opções. Nós fomos às ruas para ver como o maranhense está investindo o seu dinheiro. Confira. Você tem o costume de fazer algum investimento, seja poupança, seja um valor pequeno, você tem esse costume? Sim, porque a gente não sabe o dia de amanhã, sempre tem que economizar alguma coisa, né? E aí, são grandes investimentos ou um pequeno investimento, como é que é? Não, hoje não dá para investir mais em poupança porque o rendimento é muito baixo, você tem que investir em imóveis, alguma outra coisa. Não. Por que não? Porque os juros dos bancos são muito... É melhor investir em imóveis, essas coisas, que é mais lucro. Eu invisto em poupança, o investimento que eu faço. E são valores pequenos ou é um valor que vai variando, dependendo? É cerca de 15, 20% do que eu aufiro mensalmente. Guardo ali, depois eu pego e compro alguma coisa, invisto alguma coisa. Só na poupança. Você acha que vale a pena? Como é que é? Depende do quanto coloca? Vale a pena, a poupança é um investimento que ainda vale a pena. Eu tento me controlar o máximo possível no meu dia a dia, nos meus gastos, mas eu tento guardar um pouco para uma ocasião inesperada. E para dar algumas dicas sobre como fazer seu dinheiro render, Luanda Belo conversou com o economista. Boa tarde, Luanda. Boa tarde. E quem vai dar dicas de aplicação financeira para pequenos investidores é o economista Carlos Alberto Maranhão. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Então, vamos começar a falar sobre poupança. Poupança é um bom investimento? O pequeno poupador hoje é o melhor investimento que tem. Porque, na realidade, poupança é uma maneira descomplicada de você poder guardar o seu dinheiro e ter um rendimento. E ainda tem um atrativo principal, que você tem a garantia, quando colocada em um banco oficial, praticamente do governo, como é o caso da Caixa Econômica Federal. Que na realidade é uma poupança. Uma poupança é uma maneira que você coloca o seu dinheiro e ele não pegue a correção que pode ocorrer numa característica inflacionária do seu dinheiro. Mesmo com essa inflação, é possível ter lucro, então? Eu não vou colocar a característica do lucro, porque como economista eu estaria entrando em uma contradição sobre a renda de um agente econômico. O que é a renda de um agente econômico? É salário, juros, aluguéis e lucros. O que ficaria a renda desse trabalhador? O seu salário, o seu soldo, ou dentro do seu lerite, aquilo que depois que é tirado dos encargos, o que sobra para ele, que a gente chama de margem líquida dentro da sua remuneração. O que é trabalhado para ele poder sobreviver? Dentro da margem de um salário mínimo, ele teria que prover todo o seu sustento com aquele salário. E dentro de uma expressão que a gente chama de parcimônia, gastar menos do que recebe. Então, o poupador deveria deixar 10% desse valor, em torno de R$ 65, guardado numa poupança. Essa poupança hoje, ela é trabalhada a um teto, de 8,5% pela uma taxa que o governo hoje, que o Comitê de Política Monetária chamado Copom, estabelece. Agora, eu lhe pergunto uma coisa, mesmo poupando um pouquinho a cada mês, as pessoas não têm muito esse hábito, porque a maioria prefere ter uma satisfação imediata em vez de poupar. Mesmo poupando um pouquinho, é possível construir alguma coisa lá na frente? Eu vou tratar desse assunto com uma expressão simples. Renda provisória, débito provisório. Renda permanente, débito permanente. Se você não tem uma renda certa daqui a tanto tempo e você precisa ter alguma margem de segurança, você tem que poupar algo em torno de 10% do que você recebe. O que foi que colocou a máxima capitalista? Ou seja, a máxima do consumo, que você tem que comprar, comprar e comprar. E quando você não tem condição de comprar todo, eles entram em fatias que se chama parcela. Só que essa parcela, ela praticamente absorve quase todo a sua receita. E aí, você não tem mais margem para nada. Chega ao ponto que você fica nos grilhões do endividamento. E a gente também gasta de forma desnecessária, né? Por exemplo, gasta com supérfluo, às vezes não pede aquele troco de 10, 5 centavos, deixa lá para o comerciante. Tudo isso vai fazer falta. Excelente posicionamento. Nós esquecemos que o nosso R$1 é 2,750 cruzeiros novos.
e que nosso 1 centavo está dentro desse 2. Nós pegamos na unidade referencial de valor e determinamos para ficar R$1. Mas lembre, você não faz 1 bilhão sem 1 centavo. E você faz 1 centavo sem 1 bilhão. Se a gente começar a imaginar que 5 centavos não é dinheiro, é só tentar trocar os bombons que você recebe no supermercado de troco. Guarde os 25 bombons, falta 10, 15 centavos, encha um saco e volte ao supermercado para trocar e receba em centavos. Por que o inversor da troca não é feita? Porque ali tem uma margem de lucro em centavos. E, às vezes, em proporção, a gente tem uma margem de lucro muito maior em um bombom, ou seja, um souvenir qualquer em torno de 25 centavos, do que no grande produto. Você compra 8 centavos e vende a 25. Divida 8 por 25, você vai ver a margem de lucro muito alta. E a gente imagina que os valores pequenos não são interessantes. Tanto que nós tivemos um grande movimento aí por causa de 10 centavos. Exatamente. E que dica que o senhor dá para quem quer começar a economizar agora? que 10% é para qualquer emergência. Ok. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Eu é que agradeço. São Luís amanheceu com sol e muitas nuvens pela manhã, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Imperatriz, sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 38 graus. Em Caxias, sol com algumas nuvens, mas não chove, mínima de 23 e máxima de 38 graus. Em Balsas, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 37 graus. E veja no próximo bloco a história dos meios de comunicação através de uma exposição. E mais, o Hospital Geral realiza a segunda etapa do mutirão de cirurgias de vesícula. É logo após o intervalo. Aí você vê outras imagens da Avenida Kennedy. São 12 horas e 46 minutos. É o sol que alumia, São Luís tão linda contagia, é sua gente quem diz. Suas cores, seus sabores, sua gente, nossa gente, minha alma encantada é quem sente, como é grande o meu amor por ti. Me deixa te amar para sempre, vivendo assim tão contente, São Luís, você é minha vida, é aqui que vivo feliz. Suas cores, seus sabores, sua gente, nossa gente, minha alma encantada é quem sente, como é grande o meu amor por ti. O tambor se anuncia, vai ter festa, vai ter folia, aqui mora a alegria e o povo que vive feliz. O interesse pela comunicação através das ondas sonoras levou um maranhense a colecionar, durante décadas, peças que guardam a memória dos meios de comunicação. Até 18 de setembro, a Galeria Trapiche Santo Ângelo será a verdadeira guardiã da história da comunicação brasileira. No espaço, estão expostas peças que fazem parte da coleção do maranhense apaixonado por rádio, Talvani Lucato, que há décadas se dedica ao trabalho. Eu tinha 11 anos de idade, eu tinha a pretensão de ser locutor de rádio e comecei a gravar programas aleatoriamente sem ter ideia assim, do que eu faria isso no futuro, do que eu faria com isso no futuro. E hoje a gente está na nossa amostra
Acervo Talvânio Lucato, onde a gente retrata boa parte da história da comunicação através de aparelhos radiofônicos e televisivos. My lonely days are over, and life is like a exposição reúne mais de 70 peças, entre fitas, discos de vinil, microfones e televisores. Mas é o rádio, com mais de 40 modelos expostos, o grande destaque da amostra do acervo Talvânio Lucato. São peças que mostram o início e a evolução do meio de comunicação mais popular do Brasil. Esse aparelho, por exemplo, é o mais antigo do acervo, datado de 1947. Década considerada a época de ouro do rádio brasileiro. Para o pesquisador, reunir essas peças é mais que expor um acervo pessoal, é ajudar a contar uma parte da história. A gente faz esse trabalho em prol da memória do rádio, não só do Maranhão, mas também do Brasil. E a procura de peças e antiquários para montar um acervo onde retrata a história desse veículo de comunicação, não só o rádio, mas também a televisão, através dos aparelhos. Temos também na nossa coleção discos de vinil. O meu reinado é pequeno e é restrito, somando no meu... A Galeria Trapiche fica localizada na Avenida Vitorino Freire, na Praia Grande, e funciona de segunda a sexta, das 2 da tarde até as 6 horas da noite. O Hospital Geral de São Luís está realizando a segunda etapa do mutirão de cirurgias de vesícula. O objetivo é diminuir a lista de espera, que chega a mais de 800 pacientes. A cirurgia é indicada para quem foi diagnosticado com inflamação ou pedras na vesícula. Relativamente simples, feita com anestesia geral e pequeno corte na região abdominal, o tempo de internação hospitalar varia de 1 a 2 dias. Mas o que demora mesmo é chegar o dia da cirurgia. A fim de diminuir o número de pessoas que estão na lista de espera, o Hospital Estadual Tarquínio Lopes Filho, o Geral, iniciou a segunda etapa do mutirão de cirurgias de colecistectomia, ou cirurgia da vesícula. Durante 10 dias, espera-se diminuir a lista de mais de 800 pacientes à espera da intervenção. Nossa expectativa é que a gente consiga operar nesses 10 dias entre 80 a 100 pacientes, a depender muito da disponibilidade de leito para a realização dos procedimentos. Sem função vital, a vesícula é reservatório de bile, composto produzido pelo fígado que ajuda na queima da gordura no organismo. Cólicas intestinais intensas abaixo do fígado, tonturas e vômitos podem indicar a necessidade urgente de cirurgia e, em alguns casos, o quadro pode piorar. Esse quadro é um quadro que a pessoa tem que operar de urgência. Por quê? Porque há um sofrimento da parede da vesícula, às vezes isso associado a uma infecção, e que se a pessoa não operar, pode evoluir para um quadro de peritonite, que é uma inflamação difusa no abdômen, e, consequentemente, o óbito. A prática de técnicas de luta é cada vez mais procurada por alunos em busca de uma atividade física que proporcione melhor condicionamento, saúde e bem-estar. O kickboxing é uma modalidade que atrai praticantes de todos os estilos. O kickboxing é uma modalidade de luta que envolve sequências de socos, chutes e joelhadas. E se engana quem pensa que os praticantes representem um grupo restrito. O mestre Eloy pratica artes marciais desde a adolescência e é um exemplo de que não existe padrão físico específico para ser um bom lutador. Hoje eu talvez eu não tenha mais a flexibilidade e agilidade de anos atrás, mas eu ainda continuo mesmo com sobrepeso, conseguindo fazer alguns movimentos, mostrando para os meus alunos, e isso acaba sendo um referencial para quem chega. Se ele consegue, se ele faz, eu também consigo. Isso acaba sendo, na verdade, um grande incentivo. As mulheres também demonstram que as aparências podem enganar, seja para competir ou para praticar uma atividade que aumente a qualidade de vida. Cada vez mais elas são atraídas pelo universo das lutas. Selma é historiadora e encontrou no kickboxing uma possibilidade de transformação. Uma mudança de vida. Eu emagreci, eu era obesa
e resolvi praticar um esporte. E vi que o kickbox era uma coisa boa para minha avaliação física, para que eu mudasse meus hábitos alimentares e uma coisa que eu poderia gostar, e além do prazer e da atividade física, juntando os dois, ficaria bem melhor para minha vida e meu condicionamento. Mas com toda a diversidade de tipos físicos e de objetivos com a prática da luta, para subir no ringue, existe algo que não pode faltar. O respeito com quem está do lado, o respeito com quem está te passando o conhecimento, o respeito com quem está começando, isso é em comum em todos. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.